graça e paz! Estamos aqui com o nosso devocional O Amanhecer com o Pai. O nosso tema de hoje é Superando o Medo. Para nossa leitura bíblica, nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. O texto diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos pensar na etimologia da palavra medo, usada aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O termo usado aqui é deilias, que é diferente de phobos em outros textos. Deilia não é o medo reverente como o temor de Deus, mas sim covardia, timidez, recuo diante de algo que exige coragem. É um medo que paralisa e impede ações que a fé exige. Agora, vamos para o contexto de 2 Timóteo 1, verso 7. O apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, seu filho na fé, encorajando ele a manter-se firme diante das adversidades e perseguições. Timóteo era um jovem e ele enfrentava desafios pastorais e também sociais. E Paulo sabia que o medo poderia limitar seu ministério. No texto nós encontramos a frase Deus não nos deu. Indica que esse tipo de medo não procede de Deus. Depois nós encontramos o texto espírito de medo. Aqui, espírito refere-se à atitude interior, à disposição do coração. E seguindo o versículo diz, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, a capacitação espiritual dada por Deus é contrária ao medo. Nos dá força, nos dá amor e também equilíbrio. Quando você sente medo, é importante identificar a origem desse sentimento. Deus nunca nos incita ao pânico ou à paralisia. Ele nos capacita para enfrentar os desafios com coragem, amando e sendo sensatos. Alguns outros versículos para a gente refletir. Primeiro eu quero dizer que o amor lança fora o medo. É o que nós encontramos em 1 João capítulo 4, versículo 18. Na Almeida Revista e Atualizada, o texto diz assim: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo que aprisiona é fruto da falta de confiança no amor de Deus. Quando compreendemos o amor perfeito dele, ganhamos liberdade para viver sem medo do castigo, do fracasso ou até mesmo da rejeição. Depois, outro texto, quero dizer que Deus é o nosso refúgio. Vamos lá para os Salmos, o livro dos Salmos, o Salmo de número 27, verso 1. Vamos também de Almeida Revista e Atualizada, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi fala da sua confiança inabalável em Deus. Ele conhece o perigo, mas também conhece a fidelidade de Deus. Não se trata da ausência de circunstâncias ameaçadoras, mas da presença protetora de Deus. Ou seja, existe o perigo, mas também existe a proteção do nosso Pai. Nós precisamos confiar nisso. Ainda outro texto bíblico, vou dizer o seguinte, olha, não temas, pois estou contigo. É o que encontramos em Isaías 41:10. A Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Um lembrete poderoso de que a presença de Deus é suficiente para nos sustentar. A promessa de ajuda e fortalecimento é constante para os que nele confiam. Já partindo para o final desse devocional, eu quero dizer que o medo ele é um sentimento humano natural. Nós precisamos do medo, inclusive. É um instinto que temos que nos mantém vivos. Mas o excesso de medo é ruim. Quando ele domina nossas decisões, nossos passos e até a nossa fé, ele torna-se um obstáculo espiritual. Então Deus nos chama à coragem, não baseada em nossa própria força, mas na certeza da sua presença, do seu amor e da sua ação. Você está enfrentando alguma situação em que o medo tem falado mais alto que a sua fé? Lembre-se do seguinte, o espírito que habita em você é de poder, é de amor e é de equilíbrio.
Volte-se para a verdade da palavra e renove a sua mente com ela, ok? Vamos orar? Senhor Deus, Tu conheces os nossos temores, Pai, os visíveis e também os secretos. Pai, diante do desconhecido, dos desafios, das perdas, das pressões, muitas vezes a gente se vê paralisado por causa do medo. Mas hoje, Senhor, pela Tua palavra, eu declaro que nós não aceitamos viver dominado pelo espírito de covardia. Eu recebo em nome de Jesus e eu creio que os meus irmãos também estão recebendo, Senhor, o Teu espírito de poder, de amor, de moderação. Nos ensina a confiar no Teu amor, Senhor, que lança fora todo o medo, como nós ouvimos, e a caminhar firme mesmo em meio às tempestades. Que a nossa fé seja maior que as nossas dúvidas e que a nossa confiança em Ti nos sustente. Fortalece-nos, Senhor. Nos ajude a lembrar que não estamos só e que o Senhor é o nosso refúgio seguro. Pedindo isso e acreditando, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com esta palavra, medite nela. Até o nosso próximo devocional, querendo Deus.